Uau! Conseguimos! Desistir não é uma opção, é uma das frases que eu trago comigo como persistência, perseverança e poder ter toda essa equipe aqui e compartilhar um pouco do que é o desafio de darmos o start para que esse momento aconteça. Eu acredito que eu não tenho como começar essa live sem antes agradecer a Deus pela permissão, porque o que eu dizia aqui nos bastidores é que, se for da vontade de Deus ter esse alcance, dar esse alcance a esse programa de mentoria e consultoria que tem transformado vidas de mulheres, de famílias, de pessoas que são alcançados por essa política pública, que Ele permitisse que essa live acontecesse. Os nossos consultores, os nossos mentores sabem que o nosso desejo não é de hoje, né? Nós já buscamos fazer lives em outro momento, acabou também não dando certo, mas hoje eu estou aqui e muito bem acompanhada. Eu estou com o nosso consultor, o nosso mentor, o nosso profissional Cedemir, que nos ajuda, que nos orienta, que contribui inclusive com a organização dessa mentoria, desse programa que é tão especial. Também estou acompanhado da Raíza, nossa empreendedora, que vai poder falar um pouquinho de si e explicar para nós como o programa Mulher Empreenda Mais também chegou na sua vida. Então, eu acredito que vocês conseguem agora, nesse momento, estar um pouquinho mais leve, né, de tudo isso que a gente já passou aqui nos bastidores. Eu vou te passar a palavra, Cedemir, e com o intuito de que você comece falando quem é o Cedemir e como o programa de mentoria Mulher Empreenda Mais chegou até a tua vida. Então, Ivonete, é um prazer muito grande estar aqui nesse momento, participando, né, desse podcast com vocês, com a Raíza. E, bom, eu sou arquiteto por formação e sou especialista em arquitetura para vigilância sanitária e estabelecimento de saúde. Trabalho com a área da saúde, né? Esse momento aqui foi interessante porque a gente acabou tendo aqui o que poderia ser chamado de um atraso, mas foi um desafio, e isso mostra que nem sempre, ou que na maioria das vezes, a gente vai ter desafio para empreender. Então estamos aqui, resilientes, resistindo e continuando, perseverando, e fizemos dar certo. Graças a Deus por isso. Bom, como eu falei, um prazer muito grande, Ivonete. Quando eu fui convidado para estar nos bastidores, inclusive, da organização, porque às vezes as pessoas veem só quando chega aqui está tudo pronto, né? E a gente não sabe o desafio que vencemos a cada evento que acontece, né? E poder levar um conhecimento e ajudar pessoas, mulheres que estão na ânsia de vencer na vida, digamos assim, é muito prazeroso. Não tem dinheiro que pague o valor que é chegar aqui, olhar o brilho no olho em cada evento, em cada encontro, e saber que essas pessoas estão lá fora melhorando suas vidas por conta do que nós estamos proporcionando aqui. Uau, eu agradeço imensamente. As nossas vidas foram conectadas através do Márcio Gomes, e faço aqui referência. Nós fizemos o convite, o Márcio, por conta da sua agenda, não pôde estar conosco, mas ele é um mentor, é o responsável pela coordenação de todos os profissionais que hoje estão à disposição e que são voluntários dentro do programa de mentoria Mulher Empreenda Mais. Então, Márcio, a você a nossa gratidão pela permissão de, a partir de uma ideia, conectar pessoas e contribuir com tantas vidas. Cedemir, gratidão e obrigado pelo seu sim, e é um sim que compromete, é um sim que tem o zelo de trazer a tranquilidade que o momento que a gente viveu aqui, inclusive, requer, né? Então, obrigada. Eu é quem agradeço a oportunidade de estar aqui. A gente pensa que vai, ou melhor, quem está participando pensa que está aprendendo, mas não tem ideia do quanto a gente aprende a cada etapa, o como isso me ajudou a me desenvolver, o quanto, inclusive, é uma realização de um sonho profissional também, que seria estar mentorando, dando consultorias, porque eu trabalho com empreendimentos, com projetos no meu dia a dia, né? Agora, você estar aqui conversando com mulheres e
fazendo um projeto de vida para que ela execute, é muito diferente do meu dia a dia como de escritório. Então eu estou aprendendo muito e eu também sou muito grato pela oportunidade. E agradeço muito, Márcio. Muito obrigado por ter persistido, porque eu não consegui aceitar de primeira, mas a persistência, né? Estamos aqui, graças a Deus. Obrigada. Raíza, quem é essa empreendedora, essa mulher que ao final do nosso último encontro, quando viu os movimentos acontecendo, se colocou à disposição, inclusive para que esse momento de hoje acontecesse? Ivonete, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu fui convidada para participar do último evento que teve do Mulher Empreenda Mais e não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia do evento, não sabia do projeto, não sabia de nada. Só recebi o convite para vir naquele dia, né? Quando eu cheguei aqui, vi aquele montaréu de mulher lá, empreendedora, aprendendo assim, tipo, coisas que fazem toda a diferença para nós no dia a dia, porque realmente empreender não é fácil. Agora, empreender sendo mulher é pior ainda, porque a gente tem muitas outras, nós mulheres somos multitarefas, né? Então ali desde o básico mesmo da sua organização financeira até como que você vai lidar com o cliente, como que tem que ser a sua mentalidade, coisas que eu já aprendi durante esses quase 10 anos já que eu trabalho aqui na cidade de Cascavel, no ramo de cestaria. E foi muito bacana para mim poder ver aquele monte de mulheres na mesma situação que eu estive um dia. Hoje, graças a Deus, né, já tive acesso a mais informações, já pude participar de algumas mentorias. Então, assim, eu não sabia o que estava acontecendo, eu só queria participar. Eu olhei lá, falei, é ela que manda aqui no negócio, fui lá, falei com ela, oi, tudo bem, eu sou a Raíssa, quero participar. E foi assim, eu gostei, e o que eu puder me disponibilizar sobre o meu tempo, sobre a minha experiência, sobre o meu conhecimento pro programa, eu estou super, hiper disponível. Adorei o programa, adorei vocês, adorei a forma como foi conduzido o evento, muito bacana, e estou muito feliz de estar participando desse projeto. Como você me disse no dia que a gente se conheceu, esse não é o projeto de vocês, é o nosso projeto. Então, estou muito feliz de poder participar disso. E é assim que a gente se sente, Cedemir. Eu não sei para você, mas ouvir a Raíza, o quanto traz para nós essa clareza da missão que nós temos, do propósito. Então, quando nós nos conectamos, né, todo o trabalho feito para que em maio nós tivéssemos no dia 18 o nosso primeiro encontro, e assim seguimos a cada mês. E o próximo encontro que nós teremos vai ser agora no dia 22 de agosto, na semana que vem. E nós queremos muito continuar conectando mulheres, porque falar um pouco desse programa é poder compreender qual é o nosso grande objetivo, a nossa grande intenção. Eu não sei se vocês sabem, o Cedemir sabe disso, nós tínhamos uma meta de alcançar até 1000 mulheres sendo atendidas, tendo acesso a essas informações, tendo acesso a esses conhecimentos, e sendo acompanhada pelos nossos mentores e consultores. Hoje nós já temos aí a conexão com 1.200 mulheres, e até dezembro tudo indica que nós vamos poder alcançar mais mulheres, porque uma das modalidades que a gente está trazendo agora como ferramenta é justamente as nossas lives, é o Instagram, é o podcast, é ter à disposição mais do que aquele encontro, que sem sombra de dúvidas é o principal movimento que a gente faz. É importantíssimo, né, tá com esse contato no dia a dia, porque às vezes a pessoa vai lá no evento, aprende alguma coisa, alguma técnica, mas se ela não começa a trabalhar e ver isso sendo feito no dia a dia, às vezes ela não consegue aplicar no negócio dela. Então é bem bacana mesmo essa ligação aí de vocês estarem levando todos os dias e de forma gratuita, né, pessoal? Isso é interessante. A Secretaria do Desenvolvimento Econômico, ela traz aí a missão da realização de todas, né, as ações necessárias para que o programa efetivamente seja colocado em prática e que ele aconteça. Mas para isso a gente conta com uma gama de pessoas. E aí, Cedemir, eu gostaria que você pudesse aqui, na condição de representar os nossos mentores, consultores, as pessoas que estão envolvidas na organização, que você compartilhasse um pouquinho do que tem sido esse contato nosso. Porque você mesmo falou, quem chega no evento encontra o evento pronto. Mas e aí, essa estruturação, como tem sido essa experiência para o Cedemir como profissional na contribuição desse trabalho voluntário? Então, Ivonete,
é como eu falei antes, né? Chegar aqui, lógico que para as mulheres é um desafio. Deixar a casa, deixar os filhos, o marido, as tarefas. Muitas fazem jornada dupla, né? Trabalham durante o dia em alguma empresa ou, enfim, diarista, e à noite ainda acaba fazendo o serviço da casa e ainda tira tempo para poder empreender alguma coisa, né? Então, quando eu fui convidado, esse foi o olhar que eu tive, né? Falar sobre a organização, por que eu topei o desafio? Por que eu vim, né? Porque eu lembro muito da minha mãe, a minha sogra, as nossas avós, como que era, e das pessoas que a gente conhecia, das mulheres que a gente conhecia. E esse multitarefa da mulher, na verdade, muitas vezes acaba virando uma sobrecarga, Raíssa, mas é a grande arma que a mulher tem. Porque eu brinco com os colegas que, se fosse homem empreenda mais, talvez teria 50 aqui. Não ia ter nós somos, é verdade. E nisso nós somos poderosos, porque o que a gente é igual a Raíssa, a Raíssa falou, eu nem sabia direito o que era, mas eu sei que eu queria estar lá. O que acontece, Ivonete, para você entender, é o meu pensamento, tá? A minha visão. Vai ser mulheres. Que tipo de mulheres? A mulher como a Raíssa, que já empreende? Não, vai ser a Dona Maria, a Dona Joana, aquela que vende o pão, aquela que não tomou a decisão ainda, se vai empreender ou não, se dá dinheiro ou não, né? E o que chama atenção, o que faz derramar amor nisso, é você entender que aquela pessoa, às vezes, ela tem um problema em casa muito grande, como a gente encontrou famílias que têm filho deficiente, o esposo está desempregado, e é a mulher que se vira nos 30. Eu sei por experiência na minha casa, como foi no meu passado, até chegar na minha carreira. Sempre a minha esposa foi quem esteve ali, naqueles momentos onde que eu falava, não vai dar, eu falava, não, peraí que nós vamos dar um jeito. Então, é uma forma de eu colocar a gratidão, a minha gratidão, pelo que as mulheres têm feito, pelo que elas representam, né? Eu gosto muito de ler Provérbios 31, que vai falar, né, da mulher, vai falar dessa versatilidade que a mulher tem. Então, estar na organização, para mim, é duplamente gratificante, porque eu posso estar como mentor, eu posso estar levando uma palavra aqui, mas eu posso estar falando, não, melhor a gente posicionar para cá, não, vai ficar melhor assim, calma, que a gente vai, né? Então a gente vem com esse trabalho da arquitetura, fizemos ali a primeira disposição de layout, foi muito, muito bacana. Eu parei o que eu estava fazendo na época e fui trabalhar em cima disso daqui, porque é um primor para mim, é simples, mas é você lapidar algo de extremo valor. Porque raiz é assim. Hoje, 10 anos depois, você pode até parar para pensar como foi e tal, mas você não vai mais sentir o desafio de quando você começou. E a gente está falando para a mulher que está há muitos anos tentando fazer, mas não sabe como. E o maior detalhe que tem é ela não saber aonde pedir, para quem pedir, como chegar, porque nós temos acesso à informação, a gente sabe como se virar nas redes sociais, tudo, mas muitas não têm essa pegada, e a gente está aqui facilitando isso. Então é um prazer muito grande. Raíssa, e aí de repente ouvir o nosso mentor, eu digo mentor porque não deixa de ser, né, no contexto ali de toda a contribuição, dos momentos, porque são reuniões pré-encontro, são debates, são temas, a condução toda. Então, assim, quando você ouve esse relato, você já é uma mulher que já está há anos empreendendo, já tem um retorno, mas você chegou aqui e também se sentiu acolhida, se sentiu parte, poder olhar para essas mulheres e saber que você também pode contribuir, né? A ideia do desejo de se manter aqui conosco, né? Nesse grande movimento de empreendedorismo feminino. Vendo que a maioria do público que estava no evento que eu participei é esse perfil que ele comentou, que é de quem está iniciando agora, de quem não sabe por onde começar, e o programa ajuda muito elas nesse direcionamento, nessa posição, porque se você está assistindo e você ainda não entendeu como que funciona, é um monte de profissionais
não posso falar palavrão, mas muito bons, ali dispostos a te ajudar e te orientar e te dar os direcionamentos do que você tem que fazer para dar certo o seu empreendimento, direcionado para o público feminino. Então, assim, isso eu achei muito bacana, porque sempre foi o público que eu quis falar. Eu agora tomei a decisão de começar a compartilhar o meu conhecimento também. E quando eu vi aquele monte de mulheres que poderiam consumir, talvez não direcionado para o meu negócio, né, de cestaria, mas o empreendedorismo de fato, você administrar, você ser o marketing, você ser o financeiro, você ser a vendedora, você ser a gerente e tudo isso, sabe? Como administrar, por onde seguir. E aí eu tive a vontade de querer participar também, de querer dividir o que eu tenho aqui com essas mulheres, né? E você estava comentando ali sobre o início, né? Gente, meu início foi catastrófico. Eu contei até esses dias no Instagram, lá eu estava contando como é que foi a minha história. Olha, se não tem Deus na resposta, não tem outra explicação. Porque eu era de São Paulo, capital, nasci lá, cresci lá, e aos 13 anos, aos 16 anos eu vim para Cascavel. Então, assim, menininha, crua, tinha trabalhado pouquíssimo na vida. E aí comecei aqui, e é a realidade da jovem de hoje em dia, porque também se você tá aí assistindo e acha que não é pra você, porque você é muito nova, minha filha, quanto antes você começar a empreender, melhor vai ser pra você. Não deixa pra depois não, faz agora o que tem que ser feito agora. Não deixa pra amanhã o que você pode começar hoje, sabe? Seja vendendo pulseirinha, blusinha, sutiã, vai fazendo, vai do jeito que dá. Se você esperar a oportunidade perfeita para começar, você não vai começar nunca, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Jovenzinha, comecei igual macaco, de galho em galho, e trabalho um pouquinho aqui, trabalho um pouquinho ali, e trabalho um pouquinho lá, porque, né, não sabia nada de nada, não sabia como me posicionar, não sabia qual era a postura de trabalho que eu deveria ter, não sabia atender, não sabia vender, não sabia nada. Até que eu entrei no ramo de telefonia. Trabalhei na Brasil Telecom e ali eu tive uma imersão de vendas gigantesca, que foi uma das maiores batalhas que a gente já viu, assim, comerciais, que foi a telefonia ali entre 2004 e 2010 ali, né? A Brasil Telecom virou Oi e virou tudo aquele vucu-vucu. Então eu participei de tudo isso, tive treinamentos, aí eu tive o acesso que vocês estão tendo aqui, né, no caso. Tive treinamento, direcionamento, todo um acompanhamento das vendas, como que eu estava abordando esse cliente, como que eu estava conversando com ele. Então isso tudo me ajudou muito para o empreendedorismo depois. Então quando eu decidi empreender, eu estava como? Devendo até as calças, com um montaréu de boleto para pagar, grávida. Quem que arruma emprego grávida? Desempregada. Sem condições. Vamos empreender. Vamos empreender. E aí eu fui, né, com a cara e com a coragem. Minha mãe me deu a ideia, eu juntei as coisas lá, peguei umas imagens lá da internet. Não recomendo que você faça isso, não é uma boa ideia, mas no caso eu fiz. Usei umas imagens lá da internet e, cara, deu certo. Tô aí já há quase 10 anos no mercado, hoje com faturamento de mais de 30 mil reais por mês. Então, assim, vai. Vem aqui pro Mulher Empreenda Mais com os nossos profissionais, porque assim, ir sozinha dá pra ir, mas ir com direcionamento e acompanhamento do profissional ideal, você vai mais rápido e mais longe. E o quanto nos agracia, né, Cedemir, poder ouvir o teu relato, porque nós também trazemos essa informação a respeito de que o programa é para atender a todas, né, de um modo geral. Hoje, com certeza, no diagnóstico que a gente tem, o maior volume das mulheres são aquelas que estão iniciando, são aquelas que querem saber como empreender, ou aquelas que eventualmente estavam no empreendimento e diante da dificuldade estavam desistindo do seu negócio. Isso é muito normal, sabia? Faz parte. Faz parte do processo de empreender, porque você fica insegura. Mas o quanto nós temos mulheres de sucesso, mulheres que estão empreendendo e viram a razão de estar aqui para inspirar outras mulheres. Ao seu exemplo, não tem nada que a gente não saiba, que a gente não possa aprender e melhorar ainda mais. Com certeza. Então a contribuição, sem contar, porque isso para mim também é um ponto, é uma característica muito relevante
em relação ao nosso programa, que é a rede de network. Inclusive, Nossa, vale ouro, né? Então, assim, você fazer parte, estar nesse grupo de mais de 1.000 mulheres que estão focadas no seu empreendimento, mas conectada com outras mulheres que têm essa proposta de uma dar suporte à outra, é muito especial. Sim. E assim, Cedemir, nós temos aí alterações, nós estamos falando, né, o nosso programa, ele vai se moldando, ele é orgânico, ele é sustentável, ele vai sofrendo alterações a cada necessidade e desafio que se apresenta para nós. Então, nós teremos aí um formato já diferente para o nosso encontro do dia 22 de agosto. Então, para você, mulher, que esse podcast, que essa live está chegando, ela está batendo, literalmente na sua porta, para que você se conecte com o que nós temos de proposta e de entrega através do programa, dessa política pública Mulher Empreenda Mais. E eu enfatizo que ela é política pública porque, assim como a Raíza disse aqui, é totalmente gratuito, está à disposição e da mais alta qualidade e elevado padrão. Mesmo, eu fiquei chocada quando eu cheguei e vi a estrutura do evento e os profissionais, a forma da abordagem, sem palavras. Dá para acreditar que é um município fazendo? Não dá para acreditar, não dá. Eu achei que era pago. Né? Eu tava achando que era pago. Então, e porque assim, uma coisa que também me chamou a atenção, eu comentei até com o Márcio sobre isso. Muitas pessoas daqui, e muitas mulheres, obviamente, daqui, vão para São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janeiro, para fazer mentoria lá, para participar, pagam valores caríssimos, né? E eu conheci pessoas aqui que estão sendo mentores, que são potenciais gigantescos, têm uma capacidade técnica absurda de mentorar, de ajudar, enfim. Mas foi até surpreendente, porque nesse mundo aí de mais de 50 pessoas envolvidas em mentoria, eu consegui conhecer pessoas que eu só admirava pela rede social. Então tinha alguns mentores que estão aqui, algumas mentoras que estão, né, no programa, que eu só conhecia Instagram, ouvia falar, sabia mais ou menos quem era e tal. E aqui a gente vê eles atuando e fazendo, dando a sua contribuição, e aí entende que eles têm um potencial muito grande. Eu acho que além disso, nós temos uma via de mão dupla, porque a gente acaba valorizando também o profissional prata da casa, né? Isso que é muito interessante. E foi muito legal, porque não teve acepção. Você tem que ter um currículo XPTO para você poder participar. Não. Você quer participar? Quero. O que você pode fazer? Márcio era assim. O que você consegue contribuir? Mandei lá uma proposta. Márcio, eu posso falar sobre isso aqui, sobre como melhorar o ambiente de trabalho para que esse ambiente seja colaborativo. E essa é uma informação que é muito difícil de chegar. São poucas as pessoas que entendem. Por exemplo, Raíza, que já está há 10 anos, já sabia que o teu ambiente pode tanto te travar como te impulsionar. Liberar. Não. E tipo assim, as mulheres ficavam olhando e isso que é incrível, porque às vezes a gente às vezes acha que tá no limite, mas dá para crescer mais, dá para fazer mais, né? Então, como que você contribui? A primeira coisa foi isso, como é que você consegue? A princípio, tem organização, você consegue? Com certeza, vamos ficar no bastidor, vamos lá. E aí eu fui mentalizando como que eu posso, e aí eu cheguei nessa, falei, peraí, eu posso falar sobre isso, né? E é um fato, você tem, vamos falar em números, por exemplo, ainda que seja uma pequena panificadora. Ivonete, ou melhor, vou fazer uma pergunta, vocês duas já foram em alguma pizzaria ou restaurante que demorou para entregar? E falou, poxa vida, né, ou a pizza ficou fria e tal. Sim. Você sabia que a disposição de layout da cozinha desse ambiente pode estar travando em 30%, 40% o tempo de entrega? Eu desconhecia isso. Porque está mal colocado, mal posicionado. Eu tenho mais ou menos a noção dessa questão que você falou agora, porque eu assisti o filme lá do McDonald's, onde eles calculavam milimetricamente aonde que ia ficar cada coisa para ficar mais rápido o processo
de montagem. Aí você percebe, isso é só uma das coisas. Agora, a cor que está lá dentro, o material que está lá dentro, tudo influencia. Inclusive no comportamento das pessoas. Principalmente quando você define esse olhar todo, no contexto da arquitetura, do planejamento, da disposição, do fluir do trabalho, tudo isso impacta. A gente traz as crenças limitantes que a gente sempre fala. Uma crença, não sei a Raíza, mas não acredito que nós, que somos um pouquinho mais experientes que a Raíza, eu lembro que tinha uma superstição antiga: não sente de costas para a porta porque dá azar. E às vezes você senta num lugar e não sabe por que está desconfortável. Você não sabe por que o seu escritório tem alguma coisa ou o seu ambiente de trabalho que te incomoda. E tem a ver com essa questão de crença. A questão do network que ela falou também, às vezes eu percebi que muitas meninas ficavam ali, tipo, eu conheço você, e aí a gente fica aqui juntas, e aí se alguém quiser que chegue em nós e conversa aqui, né? Porque a gente não vai falar com ninguém. Porque a gente cresceu ouvindo pra não conversar com estranho. Não fale com estranho. Essa é uma outra crença limitante que a gente tem. Fala com estranho, gente. Pode falar. Te sequestrar, ele não vai. Você já é adulto, não fica tudo certo. Respeitar das limitações, mas no ambiente seguro, como que nós estamos, a ideia é justamente de poder trabalhar isso, como desenvolver, como fazer, como tornar leve o desafio de uma abordagem a uma pessoa estranha. Sim. Olha só, o tema está muito bacana, o assunto está muito legal, mas a gente não tem mais tempo, sabe por quê? Porque o tempo que a gente tem, a gente... Não, mas não, mas assim, eu não me arrependo, porque vocês testemunharam. Aqui nós invocamos, a permissão de que Deus, de fato, se fosse da vontade dele, que a live acontecesse. E a nossa perseverança, a nossa insistência e os profissionais, da Epicast, eles foram incríveis para que esse momento, de fato, abrisse, liberasse, que venham novas lives, que venham novos profissionais. Para você que está tendo contato com esse conteúdo, a ideia é justamente que a gente tenha constância. Em 30 segundos, Cedemir, por que valeu a pena receber o convite e estar aqui para participar dessa live? Vale a pena estar aqui para reforçar o convite para as mulheres, mas valeu muito a pena estar como mentor ou nos bastidores aqui, pelo resultado que nós estamos levando na vida das mulheres, por aquilo que nós vamos proporcionar. Não é o agora, não é o hoje, nós estamos ainda só colocando sementes nos canteiros. A partir do ano que vem e dali para frente a gente vai ver muitos frutos. E ainda que eu nem fique sabendo, nem que nunca ninguém chegue e fala, nossa, muito obrigado porque aquele dia, mas eu sei que vai estar acontecendo. E a gente vai ver daqui para frente muita mudança, muitas pessoas que vão entender que elas também podem. Porque assim como a Raíza contou a história da vida dela, isso vai desbloquear muitas mulheres que vão pensar, não, eu também posso. Então eu vou conseguir. Obrigada. E eu só vou dar uma dica antes de você fazer os seus usos, das suas considerações finais. Depois dessa live a gente vai ter um momento especial, Raíza, para você falar do teu produto e a gente fazer... Gente, a gente tem um sorteio, a gente tem um prêmio e vai ter a ver com a nossa live, com a nossa postagem, com a presença dessa super empreendedora que está aqui conosco, mas realmente como esse espaço que nós estamos utilizando está conectado com a Feira das Profissões que está acontecendo nesse final de semana aqui em Cascavel, a gente não pode perder a oportunidade também de fazer e propagar ainda mais todo o trabalho que está sendo feito pela Secretaria. Raíza, 30 segundos, por que valeu a pena estar aqui, viver os bastidores e viver esse momento da live? Para servir de exemplo. Às vezes você não sabe por onde começar, você não tem nenhum conhecimento, e eu te digo, o conhecimento que você não tem é com pessoas que você ainda não se conectou. Venha para o Mulher Empreenda Mais, se conectar com outras pessoas, se conectar com outras colaboradoras, com outros mentores, que eles com certeza vão poder ajudar vocês a chegarem no objetivo de vocês. E se conectar com pessoas é extremamente importante. Foi para isso que a gente nasceu, para se conectar, Às vezes você consegue uma oportunidade de parceria ou alguma ajuda ou alguma outra coisa que pode ser uma luz para você num encontro desse, numa simples conversa assim, igual a gente está aqui agora. Então não deixe de participar,
É bacana fazer sozinha? É bacana fazer sozinha, mas como eu disse, com o acompanhamento certo, com o direcionamento correto, você chega mais rápido e mais longe. É isso aí, eu agradeço muito a presença de vocês dois aqui, reforço e deixo aqui registrado o nosso contato, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é responsável pela realização e por essa entrega, né, do programa Mulher Empreenda Mais, 45 3902 1358. Ele vai estar na descrição também, a gente compartilha depois nas redes sociais. Não deixe de se conectar conosco ou pelo nosso perfil. A oportunidade está batendo a sua porta. E eu quero frisar que é tão significativo esse momento, porque aqui nós temos o tripé que compõe esse programa, essa mentoria, sem o qual não faria sentido e não seria possível. Nós temos a gestão pública, nós temos a iniciativa privada, através dos nossos mentores, consultores, e nós temos o mais importante deles, que são as nossas empreendedoras, a razão pela qual nós nos conectamos para fazer essa entrega. Então, muita gratidão, e eu deixo aqui um saudoso abraço, né, para todos vocês que estão conectados conosco, e já na expectativa de que a próxima live seja com um dos nossos mentores, um dos nossos consultores, ou até dois, quem sabe, para poder compartilhar com vocês informação, orientação e promover conectividade. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada. A todos. Até dia 22. Até dia Isso aí. 22. E segue lá em Divina Cestas Cascavel. As vendas já estão abertas aí para o Dia dos Pais. Muito bem.